Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela, tenho 31 anos, eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade Universidade Cruzeiro do Sul e hoje trabalho no escritório de arquitetura focado em arquitetura de interiores para residências, apartamentos em geral. E estou aqui para contar um pouquinho da minha trajetória de estudos até os dias atuais. Eu sou formada, fiz o ensino, tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio nas escolas públicas de São Paulo, escola pública, municipal, estadual. E quando eu estava no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, eu decidi fazer um curso técnico para poder definir realmente a profissão que eu gostaria de seguir na minha vida. Sempre gostei, desde pequenininha, da área de arquitetura. Eu adorava ver aquelas revistas que a gente fica vendo, sabe aquelas revistinhas, panfletos que você recebe no sinal de venda de apartamento? Eu ficava encantada com aquilo e então eu decidi que eu gostaria de fazer arquitetura, porque eu adorava ficar vendo aquelas plantas, distribuição do layout dos apartamentos, e aí eu ficava criando aquilo na minha cabeça, desenhando no Paint, no computador. E aí, para eu ter certeza que realmente eu queria seguir esse rumo para minha vida, antes eu decidi fazer o ensino técnico. Então eu escolhi por fazer edificações, que é algo mais voltado para engenharia, construção, esse tipo de serviço. E aí eu prestei o vestibulinho e em 2006, de 2006 a 2008, eu fiz o curso técnico de edificações pela ETEC Getúlio Vargas, que também não é uma escola paga, é uma escola que você consegue acessar passando na prova. E de 2006 a 2008 eu fiz esse técnico. Durante o técnico, eu tinha muita dúvida se eu queria seguir para a carreira de engenharia civil ou para a carreira de arquitetura. No entanto, em 2008, eu comecei a trabalhar na área, fui fazer um estágio, porque o curso técnico exige que você faça estágio também, como se fosse uma faculdade. E em 2008 eu comecei a trabalhar em uma marmoraria, na área de projetos. Marmoraria, para quem não sabe, são essas empresas que fazem bancadas de cozinha, instalação de piso de mármores e granitos, bancadas de banheiro. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa como estagiária do curso técnico, na área de projetos. E foi aí que eu realmente me encantei e me apaixonei pela área de arquitetura, porque a empresa era muito envolvida nisso, a gente atendia muitos arquitetos, eu tinha muito contato com o projeto, e foi aí que eu me encantei e consegui realmente definir o rumo que eu queria seguir, que era realmente fazer a graduação em arquitetura para poder trabalhar nessa área. Eu trabalhei nessa empresa de 2008 a 2018, foi o meu primeiro emprego e lá eu fiquei todo esse tempo porque era uma empresa que eu gostava muito, muito acolhedora, e lá eu vivia todo um mundo da arquitetura que eu gostava. E durante minha trajetória nessa empresa, eu comecei minha graduação na Universidade Cruzeiro do Sul, comecei minha graduação em 2012, eu tinha 21 para 22 anos já, e me formei, finalizei o meu curso, eram 5 anos de duração, no final de 2016. Falando um pouco agora dos desafios em toda essa minha trajetória, para mim, o maior desafio era conciliar a faculdade com o meu emprego.
Porque assim, eu precisava trabalhar, né? Eu não tinha uma situação que eu poderia só me dedicar aos estudos, eu precisava trabalhar também. E assim, eu trabalhava das 8 às 18, porque até então eu já não era mais estagiária, né? Eu era CLT, trabalhava das 8 às 18 na Zona Sul de São Paulo, e eu morava na Zona Leste. Então, assim, como eu trabalhava das 8 às 18, eu tinha que sair de casa super cedo, às 6 da manhã, para chegar no serviço às 8. E tinha que chegar na faculdade após o meu período de trabalho às 19. Então, assim, eu saía da Zona Leste de São Paulo para ir para a Zona Sul trabalhar. Saía da Zona Sul e voltava para a Zona Leste, na região do Belém, que era onde ficava localizada a minha faculdade. Então, assim, era uma distância super longa, que eu dependia de ônibus, transporte público, metrô. E eu tinha que sair de lá às 18 para chegar na faculdade às 19. E ficava na faculdade até 10h30, 11 horas da noite para voltar para casa. Então, eu saía do Belém às 11 da noite para chegar em Itaquera, que é onde eu morava. Então eu chegava em casa por volta de meia-noite e pouco, e muitas vezes ainda tinha que me dedicar em estudar, fazer trabalho da faculdade, porque no dia seguinte, às 6 da manhã, eu já tinha que estar de pé de novo para chegar na Zona Sul e trabalhar. Então isso foi o que mais me desafiou, porque realmente era cansativo. Mas eu tinha consciência do que eu queria pra mim e consegui seguir nessa rotina por 10, quase 11 anos, que foi o tempo que eu fiquei trabalhando na Zona Sul de São Paulo. Após o meu período de formação, quando eu me formei no final de 2016, eu trabalhei mais 2 anos na empresa em que eu estava, na marmoraria. E depois disso eu decidi dar um rumo diferente para minha vida. Eu queria me aprofundar mais na área que eu realmente gostava, que era arquitetura de interiores, focada em apartamentos, residências, né, parte de reforma, decoração. Então, após 2 anos de formada, eu resolvi sair da empresa que eu trabalhava para me aprofundar na minha profissão. Fiquei um tempo em casa, trabalhando por conta, e depois decidi procurar um emprego num escritório para eu poder ter mais experiência daquilo que eu gostava. Então, em 2019, eu consegui esse emprego, que é onde eu estou até hoje, em um escritório de arquitetura localizado no Tatuapé, próximo à minha residência. E nesse escritório a gente trabalha realmente com arquitetura de interiores, focada na reforma de apartamentos, decoração de apartamentos, casas, e é realmente a área que eu amo. Então, assim, eu trabalho nesse escritório e a parte disso, né, eu sou livre, né, a empresa aceita que eu pegue trabalhos por fora, então assim, além de trabalhar no escritório, eu faço meus projetos por fora, atendo os meus clientes. Agora eu gostaria de falar um pouquinho para vocês algumas dicas, né, de como facilitar a questão da graduação, a entrada na faculdade, como se destacar no mercado de trabalho. Eu vou falar pelas experiências que eu tive, né? Então, assim, uma dica que eu dou se você está em dúvida de qual caminho seguir, de qual graduação seguir, o curso técnico me ajudou muito a definir o que eu realmente queria. Então, se você tiver possibilidade, faça. Para sanar todas as suas dúvidas, faça um curso relacionado à área que você está pretendendo graduar. E assim, para me destacar no mercado de trabalho, além do técnico que eu já tinha, que era um conhecimento a mais, o técnico mais a graduação, eu nunca fiquei parada, sempre fiz cursos relacionados à minha área de arquitetura, cursos de especialização em interiores,
cursos de softwares que eu preciso, né, que eu utilizo na minha área, cursos que a profissão exige, né? E assim, hoje, com toda essa tecnologia que a gente tem, é muito mais fácil, né? Então, assim, se vocês trabalham, mexem no Instagram, Facebook, sigam páginas, usem isso ao seu favor, sigam páginas, instas que estão relacionados àquela área que você gosta, porque lá você consegue sanar muitas dúvidas, consegue muitas dicas bacanas. Eu mesmo adoro seguir páginas de arquitetura, de escritórios que tem a ver comigo, que tem a ver com a minha área, e com isso eu aprendo muito. Uma outra dica, sempre se manter atualizado com tudo que está acontecendo no mundo, com tudo que está acontecendo na área que você gosta. Isso vai facilitar muito para você. E para finalizar, se eu puder dar uma dica, independente da graduação que você escolher, faça estágio. Isso é muito importante, porque assim, a faculdade, ela apenas nos direciona. Você só vai aprender mesmo quando você estagiar na área, viver aquilo na prática. Então, independente do curso que você escolher para graduar, para seguir como carreira, faça um estágio assim que possível. Então é isso, espero que vocês gostem. Quem tiver interesse em saber um pouquinho mais da área que eu trabalho, eu vou deixar o meu Instagram. Podem me seguir se vocês quiserem. E aí podem mandar direct que o que eu conseguir auxiliar vocês em questão da carreira que eu sigo de arquitetura, será um prazer ajudar.